Olá, está no ar mais o programa, Fala Vereador, e para nós é uma satisfação também receber o vereador Felipe Felps aqui conosco. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Olá, Emilisa, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui, trazendo informação, falando um pouco do trabalho legislativo para a nossa população. É um programa muito importante para a nossa cidade, e para a nossa Câmara como um todo. Olha, e a pauta do vereador hoje é uma pauta bem acurada aqui, com relação justamente a essa fiscalização do município e aquilo que é demanda da sociedade, daquilo que as pessoas sentem falta durante muito tempo e não conseguem muitas vezes nem expressar, vereador? Por exemplo, o vereador está com uma proposta, um projeto de lei, vereador, com relação à implantação de trocador nos banheiros com espaços no mínimo com 500 metros quadrados. Quer dizer, a obrigação de espaços públicos ou espaços privados de instalarem um trocador nesses locais. Vereador, primeiramente eu queria saber com relação a essa proposta, como que foi com relação a essa mobilização para essa proposta, e se houve participação aí de mães, nesse sentido. O que acontece, Melisa? A maioria das vivências, a gente retrata das experiências próprias mesmas, Eu sou pai recente, estou com um filho de 2 anos de idade e, logicamente, por todo esse processo, a gente acaba se deparando com situações, onde eu com meu filho, às vezes não tenho espaço para poder fazer a troca de uma fralda dela, principalmente que a maioria dos espaços que hoje tem trocador, às vezes são nos banheiros femininos. Os banheiros masculinos não têm muito essa opção, Quando tem, é muito precário. E, logicamente, com todo esse processo, várias mães fizeram parte aí dessa construção. A minha esposa faz parte de um grupo de WhatsApp de várias mães, da cidade de Uberlândia, então vão aparecendo várias demandas. Uma delas foi justamente essa dos trocadores. E eu me deparei com situações, por exemplo, no nosso Parque do Sabiá, aqui em Uberlândia, onde eu não achei um espaço adequado. Então, muitas vezes, você tem que trocar ali em cima de um banco, às vezes no chão, sem uma coisa adequada. Em espaços comerciais da nossa cidade, como foi lá no Pátio Vinhedos, que é aquela grande estrutura que foi criada ali na Zona Sul, um espaço comercial gigantesco, com inúmeras lojas, os banheiros lá não têm o trocador, Então, são banheiros amplos, mas o banheiro masculino não tinha trocador, Então, diante desse cenário, o que a gente veio propor foi justamente isso, que esses espaços, nós não estamos falando aqui de pequenas lojas comerciais, nós estamos falando de galerias comerciais, nós estamos falando de espaços públicos que comportem um grande volume de pessoas. Áreas de lazer, Então, a gente está falando de espaços que têm a condição efetiva de disponibilizar essa situação. E por que eu acho que é plenamente viável, Melisa? A gente não está falando de destruir e construir um novo banheiro. A simples instalação de um trocador no banheiro já existente, é óbvio que esse banheiro tem que ter um mínimo de diâmetro necessário, de espaço, de dimensão, de dimensão apropriada para você colocar uma tábua que vai na parede, retrátil, e ela desce. Esse trocador é muito simples e hoje ele é relativamente de baixo custo, para empresas, para tudo. Nós estamos falando de custos aí de 400, 500, 600 reais, você consegue a instalação de um trocador desse. Agora, com relação aí à segurança da criança, tudo por conta do pai, porque um trocador também, uma tábua ali, às vezes, num descuido, a gente fica... Essa tábua ela é própria, Ela é adequada para isso, então ela tem todos os mecanismos de segurança, com a devida instalação, ela vai se adequar. Não estamos falando de instalar uma prateleira lá e suprir, Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de mecanismos que sejam eficientes e eficazes e que são de relativamente baixo custo para essas empresas e esses empreendedores, Então, isso atende várias pessoas, que realmente passam por essa dificuldade. É muito simples, você está nesse espaço, você percebe mães e pais trocando crianças em qualquer lugar, porque não tem um espaço adequado para fazer isso. E pela proposta do senhor, é para atendimento tanto em banheiros femininos quanto masculinos? Sim. Tem implantação nos dois. Nós estamos vivendo um mundo, Melisa, que antigamente existia essa questão, o pai trabalha, a mãe cuida da criança e cuida da casa. Isso não existe, Nós estamos num processo que ele está até demorando, na verdade, porque os pais estão cada vez mais assumindo a sua responsabilidade também, o seu papel na criação dos filhos,
né? Assim como existem as mães solteiras, existem também pais solteiros hoje em dia, né? Aqueles pais que cuidam efetivamente dos filhos, que às vezes tem ali, houve uma separação, ou que a mãe já faleceu, ou algo nesse sentido. Então, o pai cuida da criança. Então, a gente tem que pensar nessas situações para ambos os sexos, né? Independentemente do gênero da pessoa. Então, a gente tem que trabalhar sempre olhando para todos esses cenários. Vereador, os espaços que já tem, no caso o trocador, já tinha lei que obrigava esses locais? Não existe hoje a lei obrigando o trocador. Seria um incentivo próprio. Seria um incentivo. Hoje o que a lei fala são dos banheiros acessíveis, né? Quando você tem o número X de pessoas que será atendido ali naquele espaço, você tem que ter o banheiro acessível, né? Porque se você tem só um banheiro, você faz ele, dependendo do espaço que você faz, você não tem obrigação de fazê-lo acessível. Mas a legislação não estabelecia nada com relação ao trocador, né? E hoje, quando a gente está falando desses espaços que você vai atender famílias, é importantíssimo você pensar nesse processo da criança, né? Que não tem como você desmembrar essa criança desse núcleo familiar. A gente estava até falando a questão do Parque do Sabiá, tem toda uma questão também de estrutura, né, dos banheiros. A gente fala em colocar trocador, mas o senhor até me falou, né, é bom colocar que o parque sofreu aí uma manutenção com relação a esses locais. Mas é necessário também, né, vereador? Porque da forma, por exemplo, estavam os banheiros lá, as pessoas não queriam nem mesmo entrar, quanto mais trocar uma criança. Né? Sim, era inclusive perigoso, né? Eram espaços que estavam com os vidros quebrados, com os vasos danificados. Sem iluminação. Você não tinha iluminação, não tinha nada que dava segurança para o usuário. Né? Inclusive, gastava-se muito dinheiro com banheiros químicos dentro do Parque do Sabiá. E agora esse processo está se invertendo, porque foram feitas manutenções nos banheiros, né? Então todos eles estão agora acessíveis às pessoas, estão disponíveis novamente para uso, adequados, mas ainda faltam esses cuidados, né? De trazer ele para a modernidade. Ainda continuam sendo as estruturas antigas que foram reformadas. Então é preciso adequá-las para o mundo moderno. Olha, o vereador também está aí com uma preocupação com relação àquilo que o senhor coloca como patrimônio cultural do município de Uberlândia, que é a questão da capoeira. O senhor é muito envolvido nessa área aí com relação a não só a cultura, mas também o envolvimento também nessa área do esporte, né, vereador? Qual a proposta do senhor nesse sentido? A gente sempre trabalha no mandato a questão cultural da nossa cidade, né? Eu sempre brinco, uma cidade que não cuida da sua cultura, ela não cuida da sua história, né? Não valoriza a sua história. Então a capoeira, por exemplo, em Uberlândia, ela remonta aí aos anos 1950, 1960. Então ela faz parte da história, do crescimento da nossa cidade, né? A gente tem a maior referência hoje, né, nas histórias e nos anais, é o mestre Curisco, que foi quem realmente iniciou um processo de formatação e construção de uma rede de capoeira através de uma hierarquia, de uma disciplina, de todo um processo na cidade de Uberlândia. Então, são muitos anos de história que a gente agora propôs um projeto, né, para que seja efetivado o registro da capoeira como patrimônio cultural imaterial. A gente sempre ouve falar do tombamento, né? Tombou a igreja, tombou a praça. Só que quando a gente fala de coisas que são intangíveis, né? São imateriais, como a capoeira, como, por exemplo, foi tombada esse ano passado agora também, a Igreja do Rosário, que é onde tem a festa do Congado. Sim. Mas a festa do Congado já é registrada como patrimônio cultural imaterial. Então é esse mesmo processo que estamos propondo para a capoeira, para que ela seja realmente reconhecida como algo cultural da nossa cidade e algo imaterial, algo que vai ser protegido e deve ser sempre valorizado pelo poder público, porque faz parte da própria história do nosso município. O senhor acompanha esse pessoal aqui no município, vereador? Sim, hoje aqui em Uberlândia, não só Uberlândia, porque na verdade a Concatrir é o Conselho, né, de Capoeiras do Triângulo Mineiro e Região, que até o Sardinha, que é o presidente, o Atan, e ele sempre está aqui na Câmara trazendo as demandas da capoeira, né, trazendo as suas necessidades. Fizemos uma audiência pública há mais ou menos uns 40 dias atrás. Em agosto vai haver aqui o 3º Congresso de Capoeira, né, o Congresso Nacional. Então todo ano onde tem a homenagem que leva o nome do mestre Curisco. Então a capoeira ela é ativa na nossa cidade, né? A maioria das ONGs da nossa cidade trabalham com a capoeira.
o poder público já teve mais profissionais de capoeira, é uma luta que nós estamos tendo de revitalizar isso, de fazer com que a capoeira seja reestabelecida dentro da rede municipal, porque é um instrumento fenomenal de disciplina, de cultura, né, de esporte, de saúde. Então, é um mecanismo, né? A gente sempre fala do futebol, que é muito importante para o nosso país, mas a gente tem diversas outras modalidades que são muito benquistas e muito interessantes para o desenvolvimento das nossas crianças. O senhor acabou de falar algumas questões que eu ia te perguntar justamente como era o fomento, né, da capoeira aqui na cidade. O senhor acabou citando aí como é que... Porque essas são as grandes reclamações, Emilisa, dos conselhos dos capoeiristas. Sim. Né? Já houve maior incentivo e está se retrocedendo nesse processo. Então, a luta do conselho na verdade, de reestabelecer esses espaços. E parece que isso vem pelo poder público, porque pela sociedade em si a gente caminha a muitos passos largos para aquilo que é muito rápido, muito moderno, para mudanças muito bruscas, né, que a gente tem vivenciado. Então, essa questão cultural realmente ela vem como que virando algo meio obsoleto, assim mesmo. Sim, e como eu disse, se a gente deixar que a cultura se perca, você perde o próprio conceito da história daquele instrumento, daquela arte, vamos dizer assim. Então, a gente precisa cada vez mais fomentar, cada vez mais incentivar para que ela seja relembrada, né? Para que ela seja perpétua. Com relação a essa questão de que o município veio perdendo, quer dizer, hoje não tem muitos capoeiristas ou professores de capoeira como existiam antes, né? Como é que o município lida com... O que o município tem com relação a essa oferta? O que acontece é que, por exemplo, nós tínhamos... No governo passado chamava-se Rede Crescer, né? E agora voltou para o NAICA, que é os espaços de atendimento às crianças. Tem os CEAs, que são os atendimentos aos idosos. E a gente tem as escolinhas dentro dos poliesportivos, né? E das escolas municipais mesmo, né? Nós podemos diagnosticar aí que pelo menos 2/3 do número de oficineiros de capoeira foram cortados com a justificativa de redução de custo, né? Mas voltando a dizer, então a gente percebe que se mantém investimento em outras atividades, como por exemplo o futebol, né, que sempre tem os mesmos números de profissionais, ou às vezes até se aumenta esse número de profissionais, e ao mesmo tempo não se tem investimento na capoeira, ou no vôlei, ou na natação, em outras modalidades esportivas. Mas será também que não é uma questão de demanda, vereador? É uma questão mais cultural do que de demanda. Nós vivemos num país que cultua muito o futebol, né? Isso. Então nós tivemos... tem a Copa América, tem uma Copa do Mundo, né? Então é o futebol, é o Neymar, é o Ronaldinho, então é todo aquele processo de fortalecimento e endeusamento do futebol, né? Mas existe uma grande procura das outras matérias esportivas e infelizmente não há a devida atenção, vamos dizer assim, né? Precisa despertar, né? Precisa despertar, igual por exemplo, nós tivemos aqui, nós temos em Uberlândia o paradesporto, o esporte olímpico, né? Desculpa. O paralímpico, não? Não, o paradesporto é o paralímpico, mas eu estava querendo falar a ginástica artística de Uberlândia. Né? Nós temos excelentes profissionais, excelentes atletas, mas com pouca divulgação e espaços para trabalhar. Então, foi criado um centro recentemente que a demanda foi tão grande que muitas pessoas ficaram sem poder fazer aula, né? Então, a demanda existe, mas precisa ter um incentivo. Então, o incentivo. E o incentivo significa mais profissionais, mais vagas, mais opções para que os alunos possam participar. Né? Então, quando você lança a oportunidade de uma capoeira, por exemplo, dentro de uma unidade do NAICA, você com certeza vai preencher essa turma, né? Então, se você não tem o profissional, aí você vai acabar matando aquela modalidade. Então está faltando o incentivo. Falta incentivo em algumas modalidades esportivas. Olha, dentro dessa área ainda aí cultural, o vereador está com a proposta da criação das notas impróprios públicos, quer dizer, a obrigação dos prédios públicos em informar a homenagem que foi feita em nome daquela escola, ou em nome daquele espaço, em nome daquela galeria, em nome daquela sala de reunião, e o senhor até citou o exemplo aqui, em homenagem ao plenário Homero Santos, né, vereador? Porque o que acontece realmente, a gente percebe, de novo falando da nossa história, né, que a história se perde. Porque o Homero Santos,
por exemplo, que leva o nome desse plenário, né, foi um agente político muito importante para a cidade de Uberlândia. Mas quem é da minha geração para trás conviveu ou conhece a história de Homero Santos, mas quem virá depois não tem essa obrigação formal, porque não faz parte da vivência, da convivência dele entender quem é Homero Santos. Então, se a gente não cuidar para que nesse espaço tenha, que seja uma folha A4, uma placa, algo que simbolize, que demonstre a história dessa pessoa, ela vai se perder. Você vai ter que depois jogar na internet para tentar descobrir quem foi Homero Santos. Né? Então, isso acontece com as praças da nossa cidade. Né? Então, nós temos lá a Praça Sérgio Pacheco, a Praça Cícero Diniz. Isso. Desculpa, o Cícero Diniz é o... eu já até misturei, é a administração. Né? Eu estou falando a Praça Cícero Macedo, que é a rua. Você tem a Coronel Antônio Alves. Enfim, você tem N situações. As escolas de Uberlândia, né? Cada escola leva o nome de uma profissional, de uma pessoa que foi importante para a cidade de Uberlândia. Mas nem sempre naquela localidade as pessoas sabem ou conhecem essa história. Então é muito importante que de alguma forma a gente perpetue isso lá, para que quem chegue naquele local tenha condição de entender aquele processo. O senhor já visitou algum lugar que o senhor viu isso como exemplo, por exemplo? Isso é muito comum nos espaços turísticos mesmo, né? Por exemplo, quando você vai, principalmente quando a gente tem cidades como, sei lá, o Rio de Janeiro, São Paulo, que são maiores nesse sentido, né? Não só de dimensão, mas já tem um avançado nesse processo de conscientização, espelha tudo que a gente vê muito na Europa, nos Estados Unidos. Então, sempre que você vai num espaço público, num espaço desse, ali tem uma placa, ali tem um tótem com a história daquele local. Né? Então, isso é muito importante para poder esclarecer para as pessoas tudo isso. Né? Então, esse cuidado que a gente está tentando imprimir através desse projeto, para a gente poder cuidar dessa memória, dessa história, porque de nada, não é que de nada, mas a gente vem, coloca o nome da pessoa num espaço, né? Aqui, por exemplo, nós temos esse centro administrativo como um todo, é o Centro Administrativo Virgílio Galassi, né? Que foi um grande agente político da nossa cidade. Mas o meu filho, que tem 2 anos, quando ele tiver com 10, 15 anos, ele vai saber quem foi Virgílio Galassi. Não foi do tempo. Se eu não ensinar ele, eu que sou um agente político, dificilmente ele vai entender ou saber quem foi Virgílio Galassi. E os prédios públicos determinam o espaço, determinam a história, determinam aquilo que é a cidade, né, vereador? Com certeza. Vereador, nosso tempo é muito curto, mas eu gostaria muito de agradecer pela sua agenda conosco. O vereador Felipe Phelps está sempre conosco, nunca nega ali um tempinho, né? Ainda que às vezes seja necessário um ajuste, mas muito obrigada, vereador. Eu que agradeço, né? Como eu disse no começo, eu acho que o nosso papel também é trazer essa informação, levar às pessoas o que tem acontecido aqui na Câmara. A gente sabe que muitas vezes a dinâmica de todo mundo não permite acompanhar o processo legislativo, né? Mas é fundamental que a população entenda o que acontece aqui, saiba do que está sendo discutido e que a gente possa, né, tentar cada vez mais trazer e representar realmente a cidade de Uberlândia. Ok. E nós falamos agora com o vereador Felipe Phelps e eu gostaria também de agradecer a sua audiência e a sua participação. Muito obrigada.